Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Semana passada, coisas estranhas aconteceram aqui no canal Piuí, porque teve a primeira parte de Stranger Things. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada, que pra muitos é uma grande queda na série. Ih, pô, cara! Então apague as luzes do seu quarto, jogue logo um dado de 20 lados em cima desse like, porque tá começando a segunda parte da saga Stranger Things aqui no canal Piuí. Aqui no Piuí, amigos não mentem, amigos dão like no vídeo. Miguel, eu não sou o Demogorgon, mas às vezes eu tenho vontade de invadir esse mundo de Stranger Things, de tão legal que ele é. Ó, Léo, eu não sou o Will, mas eu posso te apresentar um mundo muito legal, onde Stranger Things vai muito além. Stranger Fans. Stranger Fans é o livro da Dark Side Books que explora Stranger Things de uma maneira que você nunca imaginou. Desde o período de pré-criação da série, com todas as inspirações e referências, até o sucesso que a série se tornou depois que lançou. Tá tudo nesse livro aqui. E gostei, amei! São vários segredos que mostram como que essa série foi concebida, quais são as referências dela, o que os irmãos Duffer pensaram sobre isso, o que outras grandes celebridades como Stephen King, Steven Spielberg pensaram sobre essa série. Tudo isso está em Stranger Things e são vários detalhes que a gente não tem como abordar nesse vídeo, inclusive trilha sonora, questões de design de produção da série. Cara, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Você diria que é um livro para quem é um fã de Stranger Things? Eu diria que é um livro para quem é um fã dos anos 80 e não apenas de Stranger Things, porque todas as inspirações também estão aqui. A Hora do Pesadelo, Os Goonies, Jurassic Park, Star Wars, Evil Dead e muito mais. Tudo isso você encontra em Stranger Things. Tudo isso? E tudo isso com o design que só a Dark Side Books tem. Todos os livros deles são maravilhosos, a diagramação é linda, mas esse daqui, eu vou dizer, é um dos mais bonitos. Aliás, se você não sabe ler, Stranger Things é um ótimo livro pra você também, porque ele é bonito, entendeu? Só de ter na sua casa, você poder mostrar pros outros as imagens bonitas e tal, já tá de bom tamanho. Que demais! E o melhor, usando o cupom STRANGER15 você ganha 15% de desconto nesse livro aqui. Se você ama Stranger Things, esse livro pra você. Se você ama anos 80, esse livro pra você. Se você ama coisa bonita, esse livro também é pra você. Stranger Fans é o seu livro. Então corra agora mesmo no link que está aqui na descrição, use o cupom e aproveite, você vai adorar Stranger Things. Tô falando isso porque eu sou seu amigo. E amigos não mentem. Amigos não mentem. Depois do enorme sucesso da primeira temporada de Stranger Things, todo mundo sabia que uma segunda temporada ia vir. Os irmãos Duffer, a Netflix, a audiência, todo mundo estava esperando essa segunda temporada. E é curioso que os irmãos Duffer tinham uma ideia de fazer uma parada diferente, de avançar no tempo e mostrar os personagens adultos lutando contra o Demogorgon. Uma parada meio It, a Coisa. Meio não, né? Uma parada totalmente copiada de It, a Coisa, que teria essa mesma passagem do tempo, o Demogorgon voltando. Mas felizmente não foi isso que aconteceu, até porque todo mundo percebeu que as crianças eram um dos pontos mais altos dessa série. Então todas elas voltaram para a segunda temporada. Isso é uma pena, porque se eles mostrassem as crianças já adultas, talvez a gente teria a oportunidade de ver o Eminem interpretando a Eleven. Esse negócio do Eminem ser Eleven te marcou muito, né? Lançada em 2017, a segunda temporada de Stranger Things se passa em 1984. E aqui mostra aquela típica cidade dos anos 80, cheio de outdoors, carros velhos e gente fugindo da polícia, porque isso rolava naquela época e rola até hoje em dia. E numa dessas fugas a gente vê um carro de polícia se envolvendo num acidente, causada por um monte de jovens. E um desses jovens tem um oi tatuado. E essa jovem aí tem poderes. Mas deixa isso aí de lado que daqui a pouco a gente volta pra essa história. Ué? Mas voltando para Hawkins, após a derrota do Demogorgon, tudo voltou ao normal por lá e os nossos 4 amigos agora vão pro fliperama da cidade, vão curtir em paz sem nenhum demônio atrás deles, quando eles percebem que em um dos flippers que tem lá, o recorde deles foi batido. Sabe por quem? Mad Max. Mas não o Mel Gibson e nem o Tom Hardy, e sim a Max, que é a nova aluna da escola de Hawkins, a nova colega deles, pela qual tanto o Dustin quanto o Lucas se apaixonam perdidamente. Porque ela é cool, ela é divertida, ela é ruiva. Ela é
a 10 de 10. 10/10. E tudo parece bem quando o Will, esse jovem, essa criança problemática, acaba parando no mundo invertido. Tem uma visão, ele tá lá naquele lugar infernal e ele vê um monstro gigantesco. E na temporada passada, o Will tava perdido no mundo invertido. Aqui ele tá na Terra normal, do jeito que a gente conhece, na nossa realidade. Só que o tempo inteiro esse moleque fica entrando no mundo invertido. É todo dia mesmo. Ele bate cartão. You okay? Tanto é que a Joyce e o Hopper levam o garoto a ser estudado lá por um novo doutor do laboratório de Hawkins, o Dr. Owens, que é o Dr. Brenner 2.0, né? E vale mencionar que nesse ano que se passou, a Joyce arranjou um namorado, o Bob Sabichão. Cara gato, cara boa pinta, inteligente. E o Hopper não arranjou uma namorada, mas ele tá com um jornalista investigativo na cola dele, o Murray, que foi contratado pela família da Barbie para descobrir o que aconteceu com a garota, entendeu? Então ele tá atrás do Hopper em busca dessas pistas pra Barbie, e ele também ouviu falar de uma certa história de uma garota careca com tatuagem, poderes e que mandava muito bem nas batalhas de rap. Then last month, a coworker of Ted Wheeler's claims some Russian girl with a shaved head was hiding in his basement. Não é mistério pra ninguém que o Stranger Things se baseia muito na nostalgia para conquistar o coração das pessoas. E isso não fica só na estética, mas também nos atores. A Winona Ryder, ela ficou famosa por ter feito Edward Mão de Tesoura, Beetlejuice e por roubar pequenos objetos. E aqui também tem o Sean Astin, que é o namorado dela, que fez o Hobbit. Não o Hobbit, ele fazia um Hobbit, entendeu? Porque eu não lembro qual é o nome do Hobbit, porque o fã do Senhor dos Anéis aqui é tu. O Sam. Isso aí. E também fez os Goonies. One-Eyed Willy. Yeah, he was the most famous pirate in his time. E por falar na Eleven, que está sendo procurada e tudo mais, aqui é revelado que depois de derrotar o Demogorgon, ela conseguiu voltar para nossa dimensão. E aí ela foi até a casa do Mike, viu que estava cheio de agentes do governo lá e saiu vazada para a floresta. Desde então, a Eleven está sendo cuidada com o Hopper, ela está vivendo numa cabana junto com ele, ele alimenta ela e eles dois começam a desenvolver uma relação quase que de pai e filha, né? Já que ele perdeu uma filha, né? Adotou outra. A diferença é que essa filha aqui é muito mais legal do que ele tinha, né? Porque essa daqui mexe as coisas, levanta carro, faz pirueta, ela é muito pica. É foda, patroa. O problema é que a Eleven é muito procurada. Ela é mais procurada que água no deserto. Todo mundo tá atrás dela e ela não pode sair daquela cabana, entendeu? Então ela fica triste, ela fica sem amigos, ela fica deprê. E enquanto a Eleven tá na cabaninha, triste, com o Hopper proibindo ela de sair, os amigos dela estão curtindo o Halloween. E lá vão os 4 fantasiados de caça-fantasmas. E aí eles... We're gonna call Ghostbusters! E lá no meio desse rolê eles ainda encontram a Max, que tá de Michael Myers, dá um sustinho neles e tudo mais. Só que o que realmente importa do Halloween é que depois que rola toda essa noite, toda a pedição de doces e travessuras, o Dustin encontra uma pequena criatura dentro de uma lixeira. E aí ele fala assim, isso aqui é bonitinho, acho que eu vou pegar pra criar. Só que o que ele pegou pra cuidar é um Demodog, que é quase um Demogorgon, só que versão cachorro. Um bicho horroroso, um bicho asqueroso, que obviamente pode causar um risco muito grande aos seres humanos. Mas como o Dustin é bobo, ele acha que vai ser amiguinho dele. You're pretty cute, you know that? I'm glad I found you. E aí ele dá um nome pra essa criaturinha, o Dart, começa a cuidar dele, alimentar ele. O Dart cresce muito rapidamente, cria perninha, se desenvolve e come o gato do garoto. Vendo que o Dart está crescendo e se tornando perigoso, o Dustin tranca ele no porão de casa até pensar em alguma coisa melhor pra fazer com o bichinho. Esse negócio de uma criança que encontra um bichinho, começa a cuidar, se apaixona, mas esse bichinho pode ser um grande perigo para a humanidade, a gente já viu em Gremlins, né? É mais uma das referências que Stranger Things pega e trabalha. Aqui tem, inclusive, o lance das regras, né? Que em Gremlins eram muito explícitas, o que as pessoas não poderiam fazer. No, no. What happened? He hates bright lights. Mas aqui, de certa maneira, o Dustin também quebra regras, já que todos os amigos dele falaram, não, isso aí não é coisa boa, se livra desse negócio. Só que ele começa a se apegar ao Dart e não consegue se livrar dele. E aí quando vê, tá um bichão dentro de casa, né? Mais uma vez, se a criança tivesse obedecido, nada teria acontecido. Mas o Dustin é tão fofinho. O Dustin ou o Dart? O Dustin? Ele não tem dente?
O Will segue de mal a pior. O bicho começa a ficar infectado por aquele demônio lá do mundo invertido, fica doido da cabeça, aparentemente está possuído. Começa a desenhar coisa estranha. Obviamente, alguém tem que benzer esse garoto, só que a Joyce não pensa assim e chama o Hopper para analisar a situação e ver o que está acontecendo com ele. E eles percebem que esses desenhos que ele está fazendo têm ligações com algumas plantações que estão sendo infectadas na região. E o que acontece é que ainda existe um portal aberto no laboratório de Hawkins, então o mundo invertido tá conseguindo invadir a nossa dimensão, se misturando com aquilo ali, e o Hopper, percebendo isso, vai investigar a situação e encontra um túnel que parece estar dentro do mundo invertido, mas ao mesmo tempo ele está na nossa dimensão, e aí ele entra lá para investigar a parada e acaba ficando preso. E aí a Joyce chama o Bob Sabichão e ele percebe que os desenhos do Will também são túneis ali, caminhos, e eles podem seguir por aquilo ali e encontrar talvez onde é que tá o querido Hopper, porque ele tá perdido lá, mas o Will tem essa ligação com o mundo invertido. Ele ficou muito tempo lá e agora ele tem esse link neural. Ele é um para-raio do diabo, né? Um capeta em forma de guri. O pessoal então percebe que aquilo ali é um mapa da cidade, conseguem chegar até o Hopper, resgatam ele e neste momento aparecem algumas pessoas do laboratório de Hawkins que queimam esses túneis e aí a gente nota que o Will sente dor quando os túneis são queimados. Ou seja, ele realmente está muito conectado com essa parada. Voodoo é o nome disso. Voodoo é pra Jacu. Essa gente inventa cada coisa. Ao longo de todas essas paradas aí, a Nancy tá tristinha pelo sumiço da Barbie. Ela tá chateada. E aí ela discute com o Steve e acaba terminando com ele. Bah, que clima, né, cara? Ela vai lá falar com o Jonathan e fala: ô, vem comigo lá contar pros pais da Barbie o que realmente aconteceu. A gente tem que dar uma informação satisfatória pra eles. Só que no meio desses rolês, dessa investigação, tentando descobrir o que aconteceu, eles são capturados. Trouble with your car, miss? I can give you two a lift if you like. E aí eles são levados para o laboratório de Hawkins pelo Dr. Owens, que admite que tem um portal aberto lá, que eles não estão conseguindo fechar, mas estão tentando controlar a situação, entendeu? E o ideal é todo mundo ficar de bico fechado para não dar merda. Porém, o que o Dr. Owens não imaginava é que a Nancy é repórter do Fantástico. Ela gravou toda a conversa deles e quando ela sai de lá, ela entra em contato com o Murray, que é aquele jornalista investigativo que está indo atrás da morte da Barbie e tal, e ela passa todas as informações pro cara, que decide então que ele vai dar uma mudadinha na história, para as pessoas acreditarem, e vai divulgar isso nos jornais. E enquanto ele faz essa parada, a Nancy e o Jonathan já aproveitam ali para fazer umas coisinhas os dois. Que o Jonathan tava se passando de coitadinho, mas tava só esperando, né? E é feio esse louco, hein? É feio, horroroso. Você feioso! Enquanto isso, a Eleven passa os dias tentando fugir da cabana e enchendo o saco do querido Hopper. Porque ela quer brincar, ela é criança, ela quer se libertar daquele inferno que ela tá vivendo. Então ela vai lá dar uma fuga dela. E numa dessas saídas, ela acaba encontrando o Mike. Só que ela não fala com ele, porque antes de fazer isso, ela vê que ele tá conversando com a Max. E aí bate aquele ciúminho. Ela fala: meu Deus do céu, eu fui trocada. E daí ela volta pra cabana, né? É. Que é o lugar dela, afinal de contas. Fica na cabana. Como mente vazia, a oficina do diabo, a Eleven começa a pensar na Terry Ives, que é a mãe dela, que ela não conheceu direito, né? Afinal de toda aquela treta. Então ela começa a ver os documentos do Hopper e encontra informações sobre essa mulher. E vai atrás dela. E o que acontece é que essa mulher tá toda errada, ela tá catatônica. Mas a Eleven tem seus superpoderes, então ela consegue entrar na mente da Terry Ives e se comunicar, entendeu? Ela consegue ver o momento em que ela nasceu, em que ela foi tirada da sua mãe, ela consegue ter cenas lá do laboratório de Hawkins e ela, inclusive, enxerga uma outra garotinha lá, uma irmã de laboratório dela. E essa é justamente a Kali, a número 8. E aí a Eleven mais uma vez recorre aos seus poderes para descobrir onde está essa garota para poder ir até lá e fazer esse reencontro, entendeu? A Kali é aquela menina da abertura da série que virou o carro da polícia, a querida irmãzinha da Eleven que tem o poder de criar ilusões na mente das pessoas. E aí ela descobre os poderes da Eleven, que ela consegue localizar outras pessoas e as duas se juntam para ir atrás de todo mundo que fez mal para elas e para a mãe delas, especialmente um cidadão
Sinadão. Só que no meio desse rolê, que parece que não tem fim nunca, a Eleven percebe que aquilo ali tá meio barra pesada demais pra ela, entendeu? Ela não é assim, ela não é maldosa, ela não quer matar pessoas. Então chega um determinado momento que ela aproveita um rolo com a polícia, uma confusão, e decide voltar pra perto dos seus amigos. Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bom, e a gente tem esse episódio de encontro da Eleven com a Kali, né? E meu Deus do céu, um episódio inteiro destinado pra isso. Um episódio muito bizarro, um episódio muito chato, que tem essa equipe de punks. Todos eles têm características muito óbvias dos anos 80, tipo um cabelo, um moicano, roupas características. Só que é um episódio chato, né? Ele é muito divisível, né? Tem muita gente que odeia, mas também tem muita gente que adora. Só que pra mim ele tem um gravíssimo de um problema que eu descobri depois que eu li uma declaração de um dos irmãos Duffer. Que o cidadão falou assim: nós fizemos esse episódio tendo como base aquele momento de Star Wars: O Império Contra-Ataca, quando o Luke vai treinar com Yoda. É um momento que existe para desenvolver o personagem, para ele ganhar novas camadas. Só que a diferença do treinamento do Luke para esse filme é que lá o Luke tinha o Yoda do lado dele e tinha um texto interessante, tinha novas situações. Aqui a Eleven tem um bando de personagem insuportável, cara. Sabe aquele tipo de jovem que dá nojo? É esse tipo de jovem. E a Eleven ainda se torna um desses jovens. What do we have here? What is she wearing? What are those overalls? There aren't any cows to milk here, kid. Jovens tem que acabar, entendeu? É que assim, cara, o que acontece? Esses personagens, quando eles estão estabelecidos e são muito personagens, tu tem que trabalhar o texto de alguma maneira pra tu se importar com eles. Se eles são detestáveis e tu ainda tem pouco background porque tu não sabe quem eles são, como é que tu vai se importar com isso? Como é que tu vai querer olhar aquilo ali e se interessar? Não é tipo Yoda, que tem várias frases legais, tem todo um treinamento, um aprendizado de fato do Luke. Aqui não, aqui ela troca meia dose de palavra com o pessoal e a gente não quer saber mais nada disso aí. Ninguém se importa. E aí eles dão a justificativa: não, mas ela aprendeu a usar a raiva a seu favor, a controlar a sua própria raiva e tal, mas cara, não tinha necessidade de ter um episódio inteiro pra isso. E outro problema muito grande pra mim nesse episódio é que ele tem uma quebra de tom absurda de todo o resto da série. Tipo assim, todas as referências oitentistas mais lúdicas, elas ficam de lado, até isso, entendeu? Esse episódio aqui, visualmente, ele é muito mais The Warriors do que ele é qualquer outro filme que a gente viu nas outras temporadas, sabe? Depois de todo esse blá 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 de episódio da Eleven aí, a gente vai pro que importa, que são os personagens que a gente gosta. E a gente descobre que o Steve quer voltar com a Nancy. Ele quer pedir desculpas, ele quer a amada dele de volta. Só que não é isso que ele encontra o Dustin pedindo ajuda, porque aparentemente aquele bicho lá, o Dart, tá muito maior do que o Dustin queria que ele ficasse. E tá começando a oferecer risco pra todo mundo. Aí o pessoal vai lá resolver a situação, só que o bicho escapou, não tá mais no porão. E quando eles encontram o bicho, ele tá do tamanho do The Rock. Me ajuda! E aí começa uma grande batalha de Max, Steve, Dustin e Lucas contra esse Dart num ferro velho. E é uma batalha legal, né? É bem legal, aparecem outros Demodogs lá e tudo mais, mas o que é legal mesmo é a relação que começa a se formar entre o Steve e o Dustin. Porque assim, a Eleven e a Kali não funcionou. Caguei baldes. Mas o Steve e o Dustin, eles ficam tão divertidos juntos e funciona tão bem essa relação deles, sabe? Fabergé. What? Use the shampoo and the conditioner, and when your hair is damp, it's not wet, okay? When it's damp. Assim, a relação da Kali com a Eleven não é legal, mas a relação da Eleven com o Hopper é muito boa. Essa relação meio pai e filha e tal é muito da hora, porque a gente percebe que um gosta muito do outro e quer proteger o outro. Então é muito legal isso aqui, essa relação conseguiu ser criada, né? E essa relação, sim, dá novas camadas à Eleven, né? Porque a gente vê um lado muito mais humano dela, a gente vê uma adolescente que quer sair, que é contrariada pelo pai, que discute até pra arrumar a casa, entendeu? Um lado mais humano do Hopper também, porque na primeira temporada ele é mais durão, ele parece que não gosta de nada, amargurado com a vida depois que a filha dele morreu, mas daí na Eleven ele começa a encontrar uma coisa que ele gosta, entendeu? Tipo o Joe e Ellie no The Last of Us. Mandei bem. Tá de sacanagem comigo? Tipo Léo e Miguel no canal Piuí. É verdade. Quer dizer... Voltando pra batalha do Ferro Velho, é uma batalha grande demais, dá muito problema, a gente até fica com medo que alguns personagens vão morrer. Só que do nada os Demodogs param de perseguir todo mundo
e começa a vazar dali. A gente fica, ué, o que tá acontecendo? E aí o Steve suspeita que eles estejam indo a algum lugar e logo o pessoal ouve uns barulhos e acabam indo parar no laboratório de Hawkins, onde também vão a Nancy e o Jonathan. E lá dentro, o Will está sedado para evitar que ele continue sendo essa marionete desse ser que foi denominado de Devorador de Mentes. Com base no RPG, ele recebeu esse nome, entendeu? Ele está controlando o Will e o pessoal decide sedar o garoto. O problema é que, de repente, os Demodogs que pararam de seguir o Steve estão chegando lá. E aí o pessoal precisa dar um jeito de escapar. Só que as luzes do laboratório caem e eles só conseguem abrir as portas se tiver energia elétrica. E nesse momento eles precisam religar uns disjuntores e a única pessoa que sabe fazer isso, que tem conhecimento para isso, é Bob, o Sabichão. Só que Bob Sabichão, para ligar isso, precisa se sacrificar. E aí os Demodogs aparecem lá e devoram ele. E era um personagem legalzinho, hein? Eles entendem que o Devorador de Mentes sabe onde eles estão, por causa do Will e tal, tem essa ligação. Então eles têm que sair daquele laboratório e ir até a casa dos Byers. E eles fazem uma maracutaia de querer confundir o moleque com luz e tal, pra confundir o Devorador de Mentes, só que não dá certo, porque eles descobrem onde eles estão e mandam um monte de Demodog pra lá. Neste momento, Eleven chega acabando com todos os monstros. Ela é muito poderosa. Ah, agora ela controla os poderes dela depois que ela encontrou a irmã dela naquela cidade de merda. Chegando, bagunçando a zorra toda. O plano deles é fechar o portal pra ver se consegue parar o Devorador de Mentes. Só que tem que tirar esse bichão, esse demônio, do corpo do Will primeiro. O Will é um foco de merda impressionante nessa série. Ele é um beacon da merda, tá? Todo mundo, toda hora, toda merda vai nele, entendeu? Para-raio do capeta que a gente falou antes. E aí o que acontece? Eles têm que tirar o capeta do corpo do guri, porque se fechar o portal com o demônio dentro dele, o Will pode morrer. Esse pessoal leva então o Will até a cabana do Hopper e eles percebem que o Devorador de Mentes gosta de frio. Então eles decidem que vão expor o garoto ao calor. Eles ligam vários aquecedores, várias estufas, enchem ele de cobertor e nesse momento rola uma cena que lembra muito o Exorcista, inclusive, porque ele começa a se debater na cama, amarrado, e a gente vê que a criatura tá quase saindo dele. E no momento em que a Nancy pega um ferro quente da lareira e encosta no moleque, aí sim, finalmente ele tá livre do encosto. Barra Nancy podia ter matado o guri ali, né? É, ela arriscou, né? Deu all-in, né? Fazer o quê, né? Depois disso, Hopper e Eleven vão até o laboratório pra fechar o portal. E o problema desse final aqui pra mim é que é muito assim, é laboratório, casa dos Byers, casa cabana do Hopper, daí volta pro laboratório, toda hora assim, eles vão indo de lado em lado, sabe? É uma loucura. Cara, é que essa série aqui, essa temporada da série, ela dividiu muito bem vários núcleos, né? Então a gente passa a temporada inteira acompanhando pequenos núcleos em diferentes situações. E pra mim, a união desses núcleos, ela não é tão orgânica e ela demora pra acontecer, sabe? Porque a gente fica... né? É meio truncado. Essa temporada ela não tem tanto ritmo que nem a outra, né? E o auge da perda de ritmo é o episódio lá da Eleven com os seus amigos, entendeu? E o final que podia ser mais épico e tal, porque esse monstro, Devorador de Mentes, ele é épico, né? Ele tem um visual muito da hora, mas eu acho esse final truncado demais e pra mim perde muito o ritmo. Mas beleza, o pessoal vai lá no laboratório pra fechar o portal. Bora, culpado! E tem um momentinho aqui, nessas trocas absurdas de núcleo que eu gosto muito, que é, os garotos ficam na casa dos Byers, eles estão lá, entendeu? E aí chega o Billy, que é o irmão da Max, ele é o valentão, que não gosta dos meninos, porque os meninos querem a irmãzinha dele, entendeu? E ele já tem todo um lance familiar, que vai ser mais explorado na terceira temporada, e ele chega lá pra arranjar confusão, e ele pega o menino Lucas, ele vai demolir o menino Lucas na porrada quando o Steve aparece, e os dois começam a brigar. E eu acho maravilhoso isso, porque o Steve passou a temporada inteira trabalhando essa mudança, entendeu? E aqui meio que é a consolidação, é o momento em que ele fala assim, eu vou apanhar, mas foda-se, eu vou partir pra cima, entendeu? E o Steve é da hora. O Steve é muito legal. A Nancy errou na escolha, né? Errou rude, cara, ficou feio. Não. E o Steve é bonito ainda, pô. Mas é porque o Jonathan é chato, esse é o problema. E feio. Tá bom. Você fez chato, tá ferrado, viu? Você pode se dar bem de uma mina querer ficar contigo ainda, né? Mas só numa série, porque na vida real você tá fudido.
O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Eles derrubam o Billy, pegam o carro dele e vão até aqueles túneis onde os Demodogs andam e tal, pra tacar fogo naquilo. Porque eles entenderam que quando eles tacam fogo naquilo, os cachorros lá aparecem pra proteger as paradas, os túneis e tal. E aí também eles já ajudam a Eleven a fechar o portal, porque ela não tem que lidar com um monte de cachorro, né? E finalmente a Eleven consegue acabar com as criaturas e fechar aquele portal e deixar o Devorador de Mentes na merda. Um mês depois, o laboratório de Hawkins é fechado. Finalmente, né? Finalmente, devido a todas as informações que foram ventiladas na mídia, ele é fechado. O Dr. Owens entrega pro Hopper uma falsa certidão de nascimento que coloca a Eleven como sua filha. Agora ela pode usar isso em qualquer lugar, pode fazer carteirinha de estudante, pode botar uma conta de luz no nome dela, pode fazer tudo isso, entendeu? E além de todas essas paradas, a temporada se encerra no baile da escola de Hawkins, onde rola muita dançaria e beijação. Mike e Eleven ficam juntos, Lucas, Max e até o Will se dão bem. Mas o Dustin, né, ele fica sem ninguém, afinal ele não tem dente. E todo mundo que não tem dente fica descontente. Don't do that, okay? Ó, só que a Nancy, ela fica com pena dele, entendeu? Muita gente chorou no momento que ele tá sozinho no baile. E a Nancy, chorou? A Nancy também ficou muito triste. Foi lá, dançou com ele. E vale lembrar que ele chegou até o baile porque o Steve levou ele, tá? Amigos. Amigo é pra essas coisas. Quando parece que tudo acabou, a série gosta de deixar claro que o mal nunca dorme. E a gente vê que o Devorador de Mentes ainda tá vivo, só esperando uma chance de atacar. Só esperando o idiota do Will ir pro mundo invertido de novo. Em algum dia que ele vai trupicar no chão, Ele vai fazer muita força pra cagar. Ai, meu Deus! Tido numa privada lá, no meio dos monstros. No mundo invertido, o cocô vai pra cima, droga! Na minha cara! Ai, Jesus! Me salvem! Seu Zé Ruela, desgraçados! A segunda temporada de Stranger Things foi muito bem nas críticas também, tendo a mesma aprovação que a primeira teve. Isso nos críticos, porque pro público a nota foi um pouco diferente, e eu meio que concordo com isso, porque eu acho essa segunda temporada mais truncada, né? Ela é cheia de subtramas, personagens novos, vai de um lado pra cá, vai pro outro lado, toda hora fica mudando de cenário e tal, e eu acho meio chatinha. Pra mim essa divisão em várias subtramas, em vários núcleos, que são bem separadinhos. Essa novela, né? Ela não me agrada tanto, ela parece muito novela, quando chega no último episódio, aí sim as coisas dão certo e todo mundo se casa e termina no baile, sabe? Mas, ainda assim, é muito bom. Isso aqui é uma produção muito boa, tem um roteiro bem interessante que consegue trazer de volta questões da primeira temporada, então a lesminha que o Will vomitou vira uma coisa, a relação dele com o mundo invertido também é muito importante pra trama, isso eu acho interessante, eles recuperarem algumas questões e trazerem pra cá. E é muito legal como eles conseguem fazer a evolução de certos personagens, tá ligado? Tipo, a evolução do Steve, ele era um babaca lá da primeira temporada, ele vai mudando, vira amigo do Dustin, e essa relação é muito massa, eles têm química junto, assim como vários outros personagens têm química juntos também, né? Pô, o Hopper e a Eleven funcionam muito bem, esse papel ali de pai e filha e tal, é muito interessante, e é por isso que quando vem aquele episódio da Eleven com a Kali, acontece uma quebra muito grande, porque essa química se perde, o tom da série muda, e aquilo ali pra mim é uma barriga muito grande aqui dentro, entendeu? Eu também acho que é desnecessário na história. A gente entende que ela tá curiosa com o passado dela, ela quer conhecer um pouco mais, só que do jeito que foi apresentado, eu acho que não ficou legal. Dava pra fazer diferente, né? Dava pra fazer diferente, tanto é que foi, porque a terceira temporada vem na próxima semana aqui no canal Piuí, e aí você vai entender que, cara, que temporada gostosa. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você gostou da segunda temporada ou você achou meio chatinha? E não se esquece também de seguir a gente nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Corre lá também, dá um confere no livro Stranger Fans da Dark Side Books, tem um cupom ali embaixo e a gente se vê no próximo vídeo dessa saga. Ah, e tem que ouvir o PewCast também. Pô, tem um PewCast sobre Netflix, existe? Eu acho que vou fazer de novo, me perdi um pouquinho. Não precisa não, deve ter. Se não tem, vai ter de outras coisas. Porque PewCast tem episódio de tudo. Qualquer coisa que tu pensar, pensa numa coisa aí. Ah, cachorro! Tem. Parede. Não, isso não tem. Tem que fazer então.